Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos e essa é a segunda parte dos biomiméticos enzimáticos. Na aula passada eu comecei dizendo para vocês sobre os mecanismos alternativos que explicam por que uma reação enzimática é mais acelerada do que uma reação não enzimática, quando a gente compara reações similares. E então eu disse para vocês que existem 6 mecanismos alternativos que passam por cima da barreira energética e um mecanismo que atravessa a barreira energética tonelando. Então na aula passada eu mostrei para vocês o fator de proximidade e orientação, em que a gente diz que os substratos, ao entrar em contato com a enzima, a gente trata essa reação como uma reação intramolecular e não intermolecular. Então a gente teria um fator entrópico grande atuando nessa reação. Isso facilitaria a reação e aumentaria a velocidade de reação devido à entropia. Entretanto, o que a gente viu também é que essa entropia, o T delta S, está mais relacionado com as mudanças estruturais dinâmicas da superfície da enzima do que propriamente dito com a reação em si. E como o ΔS e o ΔH eles estão relacionados com a temperatura, surgiu também o conceito de capacidade calorífica de transição, em que se observou que a enzima fica mais rígida no estado de transição em algumas partes. Isso estaria explicando alterações do gráfico de Arrhenius, em que a gente pode ter gráficos côncavos ou convexos ao invés de lineares, como é esperado. E esses gráficos côncavos ou convexos, eles surgem e explicariam a capacidade regulatória da catálise enzimática em diferentes temperaturas, por exemplo, enzimas ciclofílicas ou termofílicas, e também explica qual o fator da entropia nessa alteração do gráfico de Arrhenius, em que a temperaturas menores, o T delta S ele tem um fator bastante dominante na barreira energética, enquanto que a temperaturas maiores o T delta S é praticamente nulo e a barreira é praticamente entálpica somente. Então isso explicaria também a alteração dos gráficos de Arrhenius ou de Arrhenius. Então, o próximo conceito que a gente vai ver de mecanismo alternativo lida com outra possibilidade de como a enzima trata para aumentar a velocidade de uma reação. E isso seria dado a partir do uso de doadores ou receptores de prótons, em que os estados de protonação eles possuem um papel importante na catálise enzimática. Então, existem diversos aminoácidos que auxiliam uma reação de protonação ou desprotonação, sendo a histidina um aminoácido mais conhecido por ter esse papel, mas outros aminoácidos, como glutamato, aspartato, lisina, cisteína e tirosina, também são bastante utilizados pelas enzimas para fazer essa função de doar ou receber prótons durante uma reação enzimática. E dependendo das condições ambientais em que esse aminoácido está, ele tem um pKa diferente, então que faz com que ele tenha essa capacidade diferente do que quando ele está em um ambiente aquoso somente, e não na cavidade do citoativo. Então, se o ambiente em que esse aminoácido está possui um papel, um ambiente hidrofóbico, aminoácidos que têm característica ácida, ou substratos que têm característica ácida, tendem a aumentar o seu pKa, enquanto que os substratos que têm características básicas têm a tendência de diminuir o seu pKa. E quando a gente tem resíduos com cargas semelhantes, nós também aumentamos o pKa de ácidos e diminuímos o pKa de bases. E quando temos a formação de uma ponte salina ou ligação de hidrogênio, há uma diminuição do pKa em ácidos e um aumento do pKa em bases. Então,
Esse papel é bastante importante durante uma reação catalítica enzimática. E um exemplo de catálise que está relacionada com esse mecanismo de doadores e aceptores de prótons é a triptofano-sintase, em que ela é uma enzima bifuncional, tetramérica, e ela é responsável pela catálise das duas últimas reações de biossíntese do triptofano. Na subunidade alfa, a enzima catalisa a reação alfa, que envolve a quebra do indol-3-glicerol, a indol e gliceraldeído 3-fosfato. O indol, então, ele é fundido pelo canal dentro do complexo enzimático e é condensado com uma serina no sítio ativo da subunidade beta. Então, ele vai para esse canal e é condensado dentro da subunidade beta por uma serina. E essa rota ela envolve pelo menos 9 intermediários. E para que a gente possa compreender o mecanismo das reações químicas que ocorrem nessa enzima, é necessário que a gente determine todos os estados de protonação dos grupos ionizáveis dos intermediários da reação beta. Então agora a gente vai ver todos esses intermediários. Então, sabendo que a realocação de um único próton vai ser suficiente para que a gente inicie uma reação química no sítio ativo da enzima, a gente precisa avaliar como que ocorre essa reação. E em cada um dos intermediários, os estados de protonação têm um papel crucial em aumentar ou diminuir a atração entre a enzima e o substrato em 6 localizações diferentes. Então, aqui, inicialmente a gente tem a enzima, que está ligada por uma base de X ao seu substrato. Aí, tem a serina, que está próxima ao ativo, ela interage com o substrato e a enzima está protonada e perde o caráter, o substrato perde o caráter de base de X. Então, a enzima que tem a parte da amina, ela é liberada e acedida ao seu substrato. Dessa forma, há um rearranjo de protonação, em que a base de X estava agora protonada, e então esse próton passa para o fenol, estabilizando melhor esse intermediário. Então, o que acontece? Uma reação de eliminação do grupo OH, formando água, e o indol ataca essa dupla ligação e a enzima agora fica protonada com NH3+. Isso faz com que ela consiga se aproximar da imina, formando uma ponte de hidrogênio. E com isso ela consegue como se fosse transferir esse hidrogênio para a dupla ligação. E aí libera o triptofano na reação. Então, quais são os grupos que são passíveis de protonação nesses intermediários das reações? Bom, nós temos os grupos fosfato, a piritina, o fenol, a base de X e a carboxila. Então, foram feitas análises por RNN e simulações de dinâmica molecular desses intermediários e se verificou que no primeiro intermediário o próton está na base de X. Mas ele se transfere para o fenol nos próximos 3 intermediários. E as localizações de fosfato, de piridina e carboxilas permanecem desprotonadas pela maior parte do tempo.
Então, a catálise dessa enzima, ela envolve, como a gente pode ver, uma série de sequências de transferências de próton, sendo que a protonação e a desprotonação dos átomos no sítio catalítico ou do substrato diretamente afetam a estabilidade estrutural, também afetam as mudanças conformacionais e a atividade enzimática. Então, imaginem, por exemplo, um sistema EAA, que é esse à direita no superior, que o próton do oxigênio do fenol, ele auxilia a estabilizar o substrato no sítio de ligação, para que o grupo fosforil possa formar uma ligação de hidrogênio com os distintos resíduos de aminoácidos próximos ao sítio ativo. Então, é necessário que esse substrato esteja protonado nesse grupo fenol, para que o grupo fosfato possa fazer interações de ligação de hidrogênio com outros grupos do sítio ativo. E o nitrogênio hidroxílico, ele forma interações com o grupo beta-hidroxílico da serina 377 dessa enzima. Enquanto os nitrogênios da glicina 111 e histidina 115 também podem interagir com esse grupo do nitrogênio da piridina. Então, essas interações elas vão favorecer que o complexo se mantenha nessa conformação, complexo enzima-substrato. E a conformação vai ficar fechada em tempo suficiente para que a reação ocorra no ataque a essa dupla ligação, que é necessário para fazer o triptofano. E aí também essa conformação fechada favorece com que não tenhamos água próxima a esses sítios de protonação ou desprotonação. Então, isso favorece também que o substrato permaneça nessa conformação especial. Se a gente fizer uma protonação do grupo fosforila, isso resultaria em uma perda da ligação dessas ligações de hidrogênio, e aí esse sítio ativo estaria aberto e a reação não ocorreria. Então, pequenas alterações estruturais que não permitam com que haja a protonação e desprotonação favorável, aumentando o tempo de que o sítio ativo está aberto, isso desfavorece uma reação enzimática. Então, nós vimos aqui um exemplo bastante importante de como doadores receptores de próton fazem a reação catalítica em um processo enzimático. Bom, e nesse slide ele mostra como que é essa interação do substrato com a enzima, né? Então, nós temos aqui à direita o nosso substrato, que tem o grupo fosfato com o fósforo em laranja e os oxigênios em vermelho, ligados ao anel, né? E esse grupo fosfato ele está interagindo com a glicina, com a leucina e com valina. Então, eles são muito importantes, essas ligações de ligação de hidrogênio do fosfato são essenciais para que esse substrato permaneça aí e que o sítio ativo permaneça fechado. Se a gente quebrar essas ligações de hidrogênio, então a reação é desfavorecida. O terceiro mecanismo que explicaria o aumento da velocidade de uma reação enzimática quando comparado com uma reação não enzimática seria a catálise eletrostática, em que se diz que há uma estabilização dos estados de transição pelas cadeias laterais acídicas ou básicas, ou também por metais, em que os metais eles têm um papel bastante importante na estabilização de cargas negativas, e também são fatores bastante influentes em diminuir o pKa ou aumentar o pKa de substratos, principalmente a água em reações de hidrólise, por exemplo. Então, alguns estudos teóricos dizem que o efeito eletrostático é o fator que mais contribui para a catálise. Então, esse seria
o fator principal de aumento de uma velocidade enzimática, seria a catálise eletrostática. E isso estaria relacionado com um ambiente pré-organizado, que é mais polar do que a água, e que os estados de transição iônicos ou de cargas faciais são estabilizados pelos dipolos fixos que estão já organizados naquela estrutura do substrativo. Então, agora para frente, a gente vai ver como que isso de fato acontece. Bom, o conceito de catálise eletrostática, ele inclui os efeitos de cargas, de dipolos permanentes, de dipolos induzidos e de solvatação por água. Mas ele não inclui os efeitos de Van der Waals, as interações covalentes e transferência de carga, entropia orientacional e os efeitos dinâmicos. Dessa forma, a gente tem que sempre lembrar que o conceito de catálise eletrostática está diretamente relacionado com as cargas envolvidas numa reação. Então, o problema ele está associado com a energia livre entre o estado de associação da enzima com o substrato e o estado de transição da enzima com o substrato, em que a gente pode correlacionar com o kcat e o ΔG de transição. Então, nesse gráfico aqui que nós temos de uma reação enzimática hipotética, nós verificamos que nós temos uma enzima que está com o substrato em solução. Então, a associação do substrato com a enzima, formando o complexo enzima-substrato, seguida da formação do complexo enzima-substrato de transição. Então, a gente estaria interessado nesse ΔG de catálise de transição, né? Então, o ΔG de transição da enzima é o que a gente chama de kcat sobre Km. Então, está relacionado com essas constantes da enzima. Cada enzima vai ter o seu ΔG de transição enzimática. Enquanto o ΔG de catálise, o ΔG catalítico, né, de transição, ele está relacionado com o kcat. Ou seja, quanto maior esse ΔG de transição, menor vai ser o kcat. E assim por diante. E quando a gente observa uma reação em água, a gente observa que esse ΔG é bem maior do que o ΔG da catálise. E aí isso estaria relacionado com uma pré-organização no sistema. Obviamente, a gente tem que levar em consideração que as reações enzimáticas muitas vezes oferecem um mecanismo diferente da reação e por isso há uma diminuição da barreira energética. Mas, além disso, a gente está interessado na aceleração da reação, não só na viabilização de uma reação. Então, a gente pode fazer uma comparação, né, da ΔG de transição da enzima com ΔG de transição de uma reação em água, por exemplo. E a energia de uma reação em água catalisada, ela tem esse perfil em que nós temos um estado inicial passando por um intermediário. Quando a gente tem, por exemplo, uma base ao invés de uma água atuando, a gente pode ter um mecanismo parecido com o mecanismo enzimático em água. Então, a gente passa para a segunda diagrama de energia e nós temos a mesma energia inicial, mas o estado de transição tem uma energia maior. E quando a gente vai para o mecanismo de uma enzima dentro da enzima, a gente observa que há uma diminuição do estado de transição, tanto para o mecanismo similar ao da enzima em água, quanto para o mecanismo só em água. Então, mesmo considerando diferentes mecanismos ou mecanismos similares, a gente observa que a enzima consegue diminuir a energia do estado de transição devido ao seu ambiente
no seu sítio catalítico. E isso a gente pode ver em cálculos teóricos com diferentes enzimas, né? Então a gente observa que nessa tabela, esses pesquisadores fizeram diversos cálculos para diferentes reações enzimáticas, tanto para a reação em água, então o ΔG de transição WW significa que a reação está em água com o mecanismo da reação em água. E o ΔG de transição da PW significa que a reação está em água, mas tem um mecanismo similar ao mecanismo da enzima. E o ΔG de transição catalítica da enzima. Então a gente tem a reação em água com o mesmo mecanismo que acontece numa enzima, e a reação enzimática. E o que a gente pode ver é que há realmente uma grande diferença entre o ΔG de uma reação enzimática com uma reação similar à de uma enzima, só que em água, simplesmente, sem favorecer o mesmo ambiente enzimático. Então, isso nos diz que nós temos, de fato, né, como a gente pode ver, uma diminuição dessa diferença de energia entre o estado inicial e o estado de transição, devido ao ambiente enzimático, ou seja, devido a uma pré-organização do sítio ativo que favorece com que essa reação ocorra energeticamente, né? Então, quando a gente avalia essas reações, o efeito da catálise eletrostática, a gente pode pegar nessa equação em que nós temos que U é o potencial de interação do soluto com o solvente, o Q, tanto o Q sozinho quanto o Q de transição, são devido a cargas residuais do soluto, e o Q e o Q de transição são muito similares. E o lambda de transição significa uma energia reorganizacional da solvatação do estado de transição. Como eu disse para vocês, o Q e o Q de transição eles são muito similares, tanto em água quanto na enzima. Então, essas cargas residuais do soluto são muito similares. E então, o que a gente vai ter de interessante, de importante nessa equação é a segunda parte da equação, que ela nos diz sobre o efeito da pré-organização do ambiente, em que o Q é diferente entre eles, né? E quando a gente está em água, a gente não tem um efeito da pré-organização do ambiente, porque o solvente está andomicamente em solução, né? Se organizando andomicamente. Então, a gente não tem esse segundo termo da equação aqui de cima, e a gente acaba gerando essa segunda equação, em que o ΔG em solução, só em água, ele é metade do ΔU, que é metade, então, do potencial de interação do soluto com o solvente. E a gente pode ver em gráficos um pouco melhor essas informações quando a gente compara, né, uma reação em água e uma relação com a proteína. Então, quando a gente tem um ΔG0 próximo a zero, em água a gente observa que a gente tem um alto lambda. E com a proteína a gente tem uma aproximação dessas curvas de potencial e resultando então em um lambda pequeno, ou seja, a gente tem o efeito catalítico que está diretamente correlacionado com a energia de reorganização. Na enzima a gente não tem que fazer uma reorganização tão grande do sistema, enquanto que em solvente livre nós temos que reorganizar todo o solvente quando ele chega no estado de transição. Quando nós temos o ΔG maior que zero, a gente não vê esse efeito do lambda, né? Mas a gente vê um efeito da diminuição do ΔG0, que também está relacionado com a reorganização do solvente, né?
em que em água a gente vai ter uma alta reorganização do solvente ao torno da carga, enquanto na proteína a gente vai ter uma organização menor nesse solvente. Então, vai diminuir a barreira energética ΔG utilizando uma proteína. Então, a gente vai ter um efeito catalítico que está relacionado com a diminuição de ΔG, mas que também está associado com a reorganização do solvente. Então, para tentar melhor exemplificar o efeito catalítico, aqui tem uma figura em que nós temos um substrato qualquer em água. Então, o que a gente observa é que há uma organização do solvente de maneira a cancelar o dipolo dessa molécula, desse soluto. E à medida que essa molécula sofre uma reação, as moléculas de água elas têm que se reorganizar para cancelar as cargas que são formadas durante a reação. E isso ocorre em qualquer tipo de reação química. Por exemplo, quando a gente tem um fluoróforo em que ele absorve a luz, ele forma um dipolo e a molécula, então, as moléculas de solvente têm que se reorganizar e ele então passa para um estado de energia menor e aí ele sofre uma fluorescência tardia, né, como a gente chama. Enquanto que quando não há a reorganização do solvente, ele tem uma fluorescência inicial, bem rápida. Que é bem diferente, né? Eles têm energias diferentes, como a gente pode ver nesse gráfico. E esse efeito de catálise eletrostática ele está diretamente relacionado com a teoria de Marcos, em que há uma reorganização do sistema em sistemas de transferência de carga. Por exemplo, quando a gente tem um sistema de ferro 2 e ferro 3, eles fazem uma transferência de carga à medida que eles interagem, e o que era ferro 2 vira ferro 3 e o ferro 3 vira ferro 2 devido à transferência de elétrons entre um ferro e o outro. Então, à medida que eles chegam no estado de transição, eles acabam fazendo uma reorganização do sistema. Não é exatamente o sistema que ocorre na catálise eletrostática, mas os princípios são muito similares e são baseados na teoria de transferência de carga de Marcos. Bom, por último, eu gostaria de trazer um exemplo para vocês que foi publicado na Science em 2014, em que os pesquisadores utilizaram uma enzima chamada isomerase de cetoesteroide, em que se observa aqui no mecanismo que eu estou mostrando para vocês que o complexo enzima-substrato está demonstrado na figura A. Há, então, a abstração de um próton formando um enol, formando o complexo EI, que é intermediário, e esse enolato ele tem uma carga bastante forte e é um composto bastante instável, como a gente sabe, né? Então, eles esperavam que a enzima fosse bastante dependente desse momento de dipolo da ligação carbonílica. Então, eles fizeram a espectroscopia de Stark e eles observaram que a ligação C-O ela tinha uma grande influência do campo elétrico na enzima, e era bastante correlacionado também com grandes influências em solventes, né? Então, eles conseguiram determinar o fator que fazia com que essa catálise fosse aumentada. E aí fizeram cálculos também e observaram que os cálculos teóricos e a espectroscopia de Stark correlacionavam com o aumento da velocidade catalítica observada nessa enzima devido à presença do ambiente pré-organizado e da catálise eletrostática. Bom, por hoje é só. E mais para frente nós veremos mais mecanismos que são compostos alternativos para que a gente observe o aumento da velocidade da reação em enzimas. Mas essencialmente
o que nós vimos hoje são os mecanismos mais importantes para a aceleração de reações catalíticas enzimáticas. Até mais.